Tudo bem? Bem-vindos mais uma vez ao nosso curso Compreendendo o Apocalipse. Que bênção que você está acompanhando o nosso estudo até aqui. Conto com a sua paciência, que você estude, aliás, que você escute, veja, assista o vídeo até o final, para que você possa compreender melhor a orientação profética da Palavra de Deus. Estamos estudando Apocalipse 15, o fechamento da porta da graça, e eu convido você a abrir a Bíblia, a Palavra de Deus. Estou com a minha Bíblia aberta. No capítulo 15, nós vamos ler os versos de 1 até o versículo 5, até o verso 8, aliás, de 1 a 8. Está comigo? Vamos lá. Vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos tendo os 7 últimos flagelos, pois com este se consumou a cólera de Deus. Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Quem não temerá e não glorificará o seu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Depois destas coisas, olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho, e os 7 anjos que tinham 7 flagelos saíram do santuário, vestidos de linho puro e resplandecente e cingidos ao peito com cintas de ouro. Então um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. O santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Eis uma revelação poderosa, maravilhosa para cada um de nós. Quero convidar você, meu querido amigo, para compreendermos este assunto tão importante. O tema agora não são as 7 pragas, é para o próximo estudo. Vamos estudar então o fechamento da porta da graça, ok? Aqui no verso 1 nós vemos de um sinal terrível e espantoso. O que está prestes a acontecer de tão espantoso assim? O que o profeta vê? Ele viu um sinal diferente daquele que ele já tinha visto antes. Ele já viu um sinal parecido no capítulo 12, verso 1, de uma mulher grávida vestida do sol, que representa a igreja de Deus, o povo de Deus. Enquanto espera Jesus, luta com dores de parto para formar cristãos sinceros e fiéis, para defender as doutrinas verdadeiras de sua palavra, sendo atacada de todos os lados, dores internas e dores externas, sendo atacadas de todo jeito. Essa igreja de Deus, a quem o diabo odeia e está perseguindo. Então ele vê agora um outro sinal, grande e espantoso. São 7 anjos, tendo 7 últimos flagelos, pois com este se consumou a cólera de Deus. A paciência de Deus, ele colocou um limite. E, portanto, com essas 7 taças, estão aí os sinais que vão acontecer neste mundo, que é realmente espantoso. Chamou muito a atenção do profeta. O que está prestes a cair sobre o mundo é de maneira terrível, espantosa, e precisamos, portanto, procurar abrigo para que isso não aconteça conosco, não é? Então vamos lá, são 7 anjos, tendo os 7 últimos flagelos, as 7 pragas, que vão acontecer sem misericórdia, são pragas mortais. E sobre quem essas pragas vão cair? Sobre quem? Quem sofrerá os danos desses juízos divinos? Com toda certeza a palavra de Deus nos garante que aqueles incrédulos, aqueles falsos crentes, aqueles falsos religiosos que já estudamos, os covardes, os mentirosos e abomináveis, ou seja, sobre todos aqueles que não buscaram a Deus, não aceitaram o convite da graça de Deus, sobre todos que não levaram a Deus e sua palavra a sério.
brincaram, debocharam, ridicularizaram as orientações de Deus e os seus mensageiros, né? Antes, eles se deleitaram na sua falsa pregação, gostaram de ouvir falsos pregadores, falando de amor e graça barata, e não levaram a sério as ameaças do Senhor. Então, ali no conforto de seus pecados acariciados, não confessados e não abandonados, sobre esses cairão os flagelos divinos, tá? Então, quem sofrerá os danos? Esses aqui que nós vamos lá. E quem estará protegido? O verso 2 e 3, nós lemos e vamos ver de novo. Aqueles que estavam no mar de vidro, os vencedores da besta, da sua imagem, do número do seu nome. Quem, então, estará protegido? Aqueles que procuraram proteção. Está aqui na tela para você ver. São os vencedores da besta, da sua imagem, da marca da besta, do número do seu nome. Todos esses assuntos já estudamos aqui. Tem canal, tem vídeo aqui no canal. Eles foram selados com o selo do Deus vivo, conforme prometido em Apocalipse 7, verso 2. Eles passaram pela grande tribulação, experimentaram fome, sede, calor. Apocalipse 7, verso 14 e verso 17 diz que eles passam por isso, incluindo as 7 últimas pragas. Eles também passaram por essa experiência triste, só que nas pragas eles tiveram proteção, tiveram a graça de Deus, tiveram a ajuda divina para suportar. Além disso, aqueles que obtiveram a vitória sobre a besta, sua imagem, sua marca, seu número, passaram pelo teste do 5º selo, onde alguns foram martirizados antes de serem selados. Esse teste veio apenas para aqueles que estavam vivendo durante as horas finais da história da Terra, quando o juízo investigativo passou dos mortos para os vivos. Juízo investigativo que todo mundo debocha, que todo mundo diz que é uma heresia, está plenamente ensinado nas Escrituras que Deus há de salvar a todos, mas todo mundo que está vindo para o Evangelho não está fazendo reforma, não está fazendo mudanças, está todo mundo simplesmente dizendo, olha, eu me livrei de uma série de situações e alguns estão inclusive abandonando a lei de Deus, abandonando a igreja de Deus, dizendo que encontrou liberdade. Que liberdade é essa? Amaram o pecado, voltaram para as tradições do mundo, deixaram o que a palavra de Deus ensina. Mas esses aqui que estão protegidos são aqueles que se permaneceram fiéis. Vieram, esse teste, veio sobre eles esse teste, porque Deus precisava mostrar para o mundo um povo que guarda a sua lei, um povo que crê no que ensina a sua palavra, um povo que leva a sério a sua revelação, aquilo que está na palavra de Deus e aquilo que foi orientado pelo Espírito de profecia. Tá certo? Então, eles são identificados em Apocalipse 7 como 144 mil e a grande multidão que receberam o selo do Deus vivo e que veio da grande tribulação, ou seja, do tempo de angústia de Jacó, conforme Jeremias 30, verso 7, onde o povo de Deus será preservado, que é um cenário lá da 5ª, da 6ª, da 7ª trombetas, quando o diabo passa realmente a ter controle total da humanidade, que se afasta do conselho de Deus, que de fato foge da palavra de Deus, deixa os mandamentos de Deus para aceitar aquilo que pastores religiosos dizem que devem ser aceitados. Devem abandonar essa coisa de ser assim muito literal com a palavra de Deus. Não deve levar tão a sério. Mas esse povo de Deus leva. E, portanto, eles serão os protegidos e os guardados de acordo com a palavra do Senhor. Ellen White diz assim, ó, os olhos de Deus, vendo através dos séculos, fixaram-se na crise que seu povo deve enfrentar quando os poderes terrestres contra eles se dispuserem. Como o exilado cativo, estarão receosos da morte pela fome ou pela violência. Mas o santo que diante de Israel dividiu o mar vermelho, manifestará seu grande poder, libertando-o do cativeiro. Eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro, poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Malaquias 3:17. Se o sangue das fiéis testemunhas de Cristo fosse derramado nessa ocasião, não seria como o sangue dos mártires, qual semente lançada a fim de produzir uma colheita para Deus. Sua fidelidade não seria testemunho para convencer outros da verdade, pois que o coração endurecido rebateu as ondas de misericórdia até não mais voltarem. Se os justos fossem agora abandonados,
para caírem como presa de seus inimigos seria um triunfo para o príncipe das trevas. Diz o salmista: no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá. Salmo 27:5. Cristo falou: vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento até que passe a ira, porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra por causa da sua iniquidade. Isaías 26, verso 20 e 21. Glorioso será o livramento dos que pacientemente esperaram pela sua vinda e cujos nomes estão escritos no livro da vida. Ellen White, O Grande Conflito, capítulo 39, aproxima-se o tempo da angústia, ou página 634. Veja, meus amados irmãos, esses que serão livrados, diz a palavra de Deus que eles cantam o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Significa que eles guardaram a lei de Deus quando todos estão abandonando os mandamentos de Deus. Quando todos estão dizendo, me livrei daquilo que a igreja adventista pregava e ensinava. Ou seja, parei de guardar os 10 mandamentos. Estou feliz agora. Feliz em quê? Vivendo no pecado. Feliz como? Sendo desleal à palavra de Deus que nos dá essa graça de não só compreender, mas de guardar sua lei pela graça misericordiosa do Senhor. Muitos estão procurando uma liberdade que nem o diabo tem. Uma liberdade que é contrária às Escrituras. É a liberdade de viver no pecado. É a liberdade de estar em qualquer igreja sem ter compromisso de guardar a palavra de Deus como ela de fato pede. Mas a palavra de Deus garante: haverá 7 pragas que vai cair no mundo sobre os desobedientes de sua palavra, sobre aqueles que estão trabalhando contra a sua lei. E aí o que acontece? Quem será protegido? Aqueles que cantam o cântico de Moisés, porque eles guardaram a lei de Deus, porque eles foram salvos pelo mesmo Deus que abriu o mar vermelho. Eles cantam o cântico do Cordeiro, porque eles foram salvos pela graça, para obedecer à lei de Deus. Então você precisa compreender que agora o tempo está se fechando, as pessoas estão tomando sua decisão, as pessoas estão abandonando a palavra de Deus e abraçando as fábulas, abraçando a conversa dos amigos mais influentes sobre eles, que estão deixando de estudar a palavra para crer em todo o vento de doutrina. Vamos estudar a palavra de Deus. O fechamento da porta da graça. Você vai ler que aqueles que venceram, eles estão bendizendo a Deus, louvando a Deus, dizendo que os juízos de Deus são justos e verdadeiros. Que tudo que Deus fez para salvar a humanidade, Ele fez com amor e carinho, mas as pessoas rejeitaram. Então no verso 8 está dito que a porta da graça se fecha, o santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Deus apelou, Deus chamou as pessoas, Deus pregou através dos seus instrumentos escolhidos, a igreja. E todas as igrejas pregaram sobre a graça maravilhosa do Senhor. Mas apenas uma igreja pregou sobre o Evangelho eterno, que fala sobre a graça e o poder de Deus para vencer o pecado, guardar a lei de Deus e viver como justos na presença de um Deus santo. E aí o que acontece? Precisamos ser honestos, porque Deus tudo fez para a nossa salvação. E se alguém se perdeu, foi porque não aproveitou o tempo que a graça estava disponível. A graça se renova a cada manhã, mas haverá um tempo em que a porta há de se fechar. E aqui diz no Apocalipse 15, versículo 8, que a porta se fechou. Quando o santuário de Deus se enche de fumaça e da glória procedente do poder de Deus e da presença de Deus, significa que nada mais penetra aquele lugar. Nenhuma oração, nenhuma pregação, nenhuma pessoa vai estar intercedendo pelos pecadores mais. Nem o Senhor Jesus Cristo, que é o nosso único intercessor. E ninguém na terra estará mais orando para livrar ninguém, porque no santuário não tem mais quem possa ouvir as orações
interceder. 1 Reis 8, verso 10 e 11, fala desse evento importante, quando acontece a entrada de Deus no seu santuário, e as pessoas não podem mais entrar ali quando o santuário ele é tomado pela glória de Deus. 1 Reis 8, verso 10 e 11. Tendo os sacerdotes saído do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, de tal sorte que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Os sacerdotes são os intercessores. No céu nós temos um intercessor, nosso sumo sacerdote, o Senhor Jesus, que está intercedendo por nós hoje. Mas haverá um tempo que ele deixará de interceder. É nesse tempo que a Apocalipse 15, verso 8 está falando, que a porta da graça se fecha, quando nenhum sacerdote, nem o sumo sacerdote, o Senhor Jesus, não estará mais pleiteando a causa de nenhum pecador. Então, meus amados, é muito importante que eu e você levemos isso a sério, porque o tempo de pregar, de aconselhar, passou. Quando a porta da graça se fecha, é isso que significa. Muitos, sofrendo os horrores das pragas, procurarão o povo de Deus com rogos de misericórdia, solicitando algum tipo de informação de como parar essas pragas que estarão caindo sobre eles, porque eles não estão protegidos pelo guarda-chuva da aliança de Deus, da graça de Deus, da lei de Deus. Mas o povo de Deus não tem nenhuma informação para dar-lhes, porque tudo já foi explicado, tudo já foi pregado e eles rejeitaram. Agora é o momento de colherem o resultado da apostasia, o resultado da rebelião. E a Bíblia diz em Amós 8, verso 12, que correrão de mar a mar, de um lado a outro, procurando a palavra de Deus, procurando uma orientação de Deus e não acharão. Terão fome e desejo pela palavra de Deus, mas não vão mais encontrar. Não há mais nada que se possa fazer por eles, uma vez que o Senhor Jesus deixou o lugar de intercessor no céu. Então, nesse tempo, os servos de Deus fiéis viverão à vista de um Deus santo, sem intercessor, mas não sem um misericordioso Salvador. O mundo, sim, não terá mais nada a ganhar do céu. A porta da graça se fechou para eles. E aqui, meus amados, é importante compreender o que é a porta da graça, ou quem é a porta da graça. A porta da graça é um ensinamento bíblico a respeito da oportunidade de salvação que é dada a todo pecador, a todo mundo, a todos aqueles que queiram entrar para o reino de Deus. Crendo no Senhor Jesus Cristo, crendo na palavra do Senhor, é o convite da salvação que é dado para todos através de sua palavra, através dos mensageiros de Deus, através das músicas evangélicas, através do chamado do Espírito Santo, através de amigos. Essa é a porta da graça, é a oportunidade da salvação, que todos os dias está franqueada, mas haverá um tempo que ela vai se fechar. O que é a porta e não? E quem é essa porta? Evangelho de João, capítulo 10, verso 9. Você já sabe quem é. Vamos deixar o texto da palavra de Deus falar. João 10, verso 9. O Senhor Jesus disse: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Verso 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E ele disse mais: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. João 10, verso 9. Quem é a porta? Jesus. Quem é a graça? O que é a graça? A graça é a bondade de Deus, o amor de Deus em querer nos salvar. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus é a própria graça. É o dom de Deus dado livremente para que as pessoas sejam salvos. Ninguém é salvo por guardar lei, ninguém é salvo por obras, mas todo salvo pela graça é salvo para obedecer à lei, é salvo para produzir boas obras, é salvo para mostrar que ele é um cidadão do reino dos céus e, portanto, quem é justificado, perdoado pela graça de Deus,
ele é leal ao reino de Deus, à lei de Deus e guarda a lei de Deus. Efésios 2, verso 8 e 9 diz com muita clareza: pela graça sois salvos, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Observe, a graça operosa de Deus é quem nos salva. É essa graça que dia após dia está sendo franqueada, e é isso que nós chamamos porta da graça aberta. Porta da graça escancarada para todo aquele que quer aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador, mas aceitar a Cristo e fazer mudanças comportamentais, mudanças operadas pela graça de dentro para fora. Porque o Senhor Jesus disse que você é perdoado dos seus pecados e você deve ir não pecar mais. Significa guardar a lei de Deus. Significa andar em conformidade com a justiça da palavra do Senhor Jesus Cristo. Então, meus amados, a porta é o Senhor Jesus Cristo. Quer ver alguns exemplos? Nos tempos de Noé, Noé foi chamado para pregar o evangelho da graça para todo aquele que crê, porque Deus disse que o tempo do pecado seria abreviada para aquela geração. E diz a tradição bíblica, os estudiosos, que Noé pregou 120 anos. O tempo em que ele estava preparando a arca, ele estava pregando, ensinando. E o que acontece? Quem entrou na arca se salvou. Depois que a porta da arca foi fechada, ninguém mais conseguiu entrar. E todos morreram porque não entraram por aquela porta que estava aberta na arca. Tinha que entrar na arca. Então vamos abrir a Bíblia, vamos ler um pouquinho. Gênesis 7, versículo 15, 16, 22, diz a palavra do Senhor o seguinte: de toda a carne em que havia fôlego de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. Eram macho e fêmea os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado, e o Senhor fechou a porta após ele. Fechou a porta, passou-se o tempo, a oportunidade, ninguém mais entra para ser salvo. Verso 22 e 23. Tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo que havia em terra seca, morreu. Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra, o homem e o animal, os répteis, as aves dos céus foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Por quê? Porque Noé entrou. A porta estava aberta, ele foi convidado, ele entrou. Ele convidou a todos, mas as pessoas zombaram, não acreditaram em sua pregação, as pessoas brincaram, zombaram do pregador, e continuaram suas vidas despreocupadamente. E resultado, Noé entrou e a porta foi fechada por Deus. Então, quem ficou de fora se perdeu. É isso que significa a porta da graça, a oportunidade de salvação. No Novo Testamento, as 10 virgens também é um exemplo que Jesus fala sobre a oportunidade de salvação. Mateus capítulo 25, Jesus fala que o reino dos céus é semelhante a 10 virgens que foram convidadas para as bodas do casamento, mas o noivo tardou e todas elas com suas lâmpadas, umas levaram azeite, outras não levaram azeite. E quando deu a noite, acabou-se o azeite delas. E resultado, o que aconteceu? Verso 10 a 12, vamos ler. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas, estavam preparadas, entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo, que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora, diz o Senhor Jesus. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, a porta da graça é aberta para todos. Salvação pela misericórdia do Senhor, pela bondade e misericórdia de Deus. Quando ocorrerá então o fechamento da porta da graça? A Bíblia diz em Daniel 12, versículo 1, que será quando Jesus se erguer, se levantar. Significa que o Senhor Jesus Cristo está constantemente intercedendo para salvar todos aqueles que se achegam a Deus através dele. Nesse tempo, no tempo de angústia, se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo,
E haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação, até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Então, quando Jesus se levantar, quando Jesus Cristo se erguer como nosso intercessor e deixar essa função, começará o tempo de angústia. Começará o tempo do derramamento das pragas. Começará o tempo em que não haverá mais intercessor e quem estiver procurando salvação, procurando proteção, não encontrará mais, porque não haverá mais intercessor ali. Então, se Jesus se levanta, é porque ele também se assentou. Daniel 7, verso 9 e 13, fala desse momento do juízo final, quando o Senhor Jesus termina a sua intercessão em favor de todos aqueles que entregaram sua vida a ele, e os nomes foram escritos no livro da vida, nos livros celestiais, e quando ele, portanto, se levantar desse tribunal, ele voltará para dar a cada um conforme suas obras, não é? Então, capítulo 7, versículo 9 e 13 do profeta Daniel diz assim: Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. Seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Aqui é o tribunal se assentando. Verso 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite. Eis que vinha com as nuvens do céu, um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Ok? Então, aqui está o tribunal. Capítulo 7 de Daniel, verso 10 diz: E assentou-se o tribunal, se abriram os livros. Nesse momento é que Jesus se assenta, ou seja, é uma postura de que ele é juiz, está investigando os livros, quem confessou, abandonou pecados, quem reivindicou a graça para parar de pecar, para andar nos caminhos do Senhor, como um crente salvo, como um crente que foi liberto pelo seu sangue, como um crente que abandonou os vícios, como um crente que lutou para permanecer fiel ao lado do Senhor, inclusive guardando sua lei, guardando o seu sábado, que será a pedra no sapato de muita gente daqui para frente. Estão saindo por aí dizendo: eu estou livre do sábado. Não, você não está livre das reivindicações de Deus. Você está indo para o mundo do pecado. Então, quando Jesus se levanta, ele deixa de ser o nosso intercessor. Ele deixa de ser aquele que estará no céu perdoando pecados. Acabou a oportunidade. Não haverá mais sermões para salvar ninguém. O Espírito Santo não agirá no coração de ninguém para que as pessoas possam sentir a sua graça e ser salvo. Você está entendendo isso? Então vamos continuar. Continue comigo. O que mais pode tirar de nós a oportunidade da salvação? Mateus 12, verso 31 e 32, o Senhor Jesus Cristo faz-nos um alerta muito grande. Ele diz que a blasfêmia contra o Espírito Santo, ou o pecado contra o Espírito Santo, pode, com toda certeza, impedir-nos de sermos salvos. O pecado ou blasfêmia contra o Espírito Santo. O que é a blasfêmia? Blasfemar é falar. Blasfemar tem a ver com fala ou com escrever, porque é uma palavra verbal. Pode ser oral ou escrita. É quando alguém fala ou escreve dizendo que a obra que o Espírito Santo faz não é de Deus. É quando a pessoa deixa de ouvir o conselho da palavra de Deus e passa a ouvir o que estão dizendo contrário à palavra de Deus. Deu para entender? Quando uma pessoa sabe o que está escrito na palavra de Deus, o Espírito Santo está revelando para ela, e ela diz que não, isso aqui está me levando para eu ficar triste, depressivo, preocupado, ansioso, com tanta regra, tanta coisa, e ele passa a ouvir outras pessoas, que é a voz de Satanás. Ele deixa, então, de ouvir a palavra do Espírito para ouvir a voz do inimigo, comete um pecado contra o Espírito Santo. Jesus diz em Mateus 12, 31 e 32. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada.
Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Aí você pode estar se perguntando, se Deus é uma trindade absoluta em poder, por que blasfemar contra Jesus é perdoado, mas contra o Espírito Santo não é, se é o mesmo Deus? É porque cada um tem uma tarefa a desempenhar no plano da salvação. E ao Espírito Santo foi dado produzir a revelação da palavra de Deus. Homens santos falaram, movidos pelo Espírito Santo. Então, se aqui está claro, sábado, e você diz que é o domingo, você está blasfemando contra o Espírito Santo. Se aqui está claro que você deve viver de tal e tal maneira, alimentar-se e evitar o pecado, pela graça do Senhor, e você diz que não é assim, está blasfemando contra o Espírito Santo, porque você está dando voz ao espírito do maligno que diz que Deus não tem poder para fazer você andar de acordo com a regra da palavra de Deus. João 16, verso 8, o Senhor Jesus disse que a obra do Espírito Santo era revelar a justiça, o juízo e o pecado. Olha, vamos ler o texto. 16, verso 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim, que Jesus não tem poder para salvar. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Da justiça. Olha aí, ele é o modelo que está sendo recusado. Como Jesus venceu, diz a palavra de Deus, precisamos vencer. Com as mesmas armas que ele venceu, como está escrito da palavra, com o poder do Espírito Santo. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado, e todos que estiverem ao lado de Satanás será julgado, porque Satanás foi o primeiro apóstata, foi o primeiro a pregar e a dizer que o homem não tem competência e poder para vencer o pecado, para guardar a lei de Deus. E está todo mundo partindo para o lado de Satanás, dizendo que estou livre agora. Depois que eu parei de guardar o sábado, depois que eu parei de frequentar a igreja que ensina sobre isso, hoje eu estou feliz. Você não está. Você foi seduzido e enganado. Então, a blasfêmia contra o Espírito, o pecado contra o Espírito Santo, é a recusa de ouvir, de atender o apelo de Deus que está em sua palavra. A verdade está batendo à sua porta, e você está blasfemando, dizendo que isso aqui não é tão para ser levado a sério. A Bíblia precisa ser interpretada à luz da inclusão. E muita gente está saindo, dizendo que encontrou essa liberdade. Mas é uma liberdade num caminho que conduz à morte. E aí, você já cometeu pecado contra o Espírito Santo? Só o fato de você estar preocupado se cometeu é uma prova de que não cometeu. Só o fato de que você está preocupado, se está seguindo de perto o que ensina a palavra de Deus, só o fato de você estar preocupado em saber se você está andando à luz do conhecimento, é uma prova de que você ainda não cometeu. Aproxime-se mais de Jesus, porque Deus quer salvar você, meu amigo. Então, o que é que vai acontecer? Quando é que vai ser encerrada a oportunidade da salvação? O fechamento da porta da graça, meu irmão, acontece de duas maneiras, individual e coletivamente. Pode acontecer em momentos distintos. Por exemplo, quando a pessoa morre, acabou a oportunidade de salvação. A condição dela é definida, seja salva ou perdida, já foi e não haverá mais oportunidade. Isso não pode ser mais alterado. Dá para entender isso? E aí o que acontece? A palavra de Deus vai nos mostrar que haverá um momento em que a porta da graça vai se fechar. É quando Jesus se levanta e diz, acabou, está feito. Não há mais oportunidade de salvação para ninguém. É quando o Filho de Deus se levanta da posição de advogado e passa a vir como juiz. Conforme Daniel, esse juízo de Deus já começou desde 1844. Nós chamamos de juízo investigativo. É bíblico isso aí. Muita gente está dizendo que isso é uma heresia. Mas é plano de Satanás que você acredite nisso e que você perca a oportunidade de salvação. Por isso, caros amigos, mais uma vez, devemos correr para a cruz, pois nossa única esperança está em abraçar
diariamente a graça que nos foi ofertada, franqueada, e entrar por essa porta. Um dia essa porta estará fechada. E quando isso acontecer, você e eu devemos estar cobertos pelo sangue do Cordeiro. Devemos estar numa posição em que Deus não tenha a dificuldade de dizer que nós somos justificados por sua graça. A porta da graça ainda está aberta para nós agora. Deus nos chama para um relacionamento íntimo com Ele, para uma vida de santidade e entrega. Se o Espírito Santo tem falado ao seu coração e você tem sentido a sua necessidade de mudança, não hesite em responder ao chamado de Deus. Ele está pronto para perdoar, curar e transformar a sua vida. Que hoje seja o dia em que você se arrependa sinceramente, entregue-se a Cristo e comece uma nova jornada de fé e obediência. Que você possa experimentar o amor incondicional de Deus e viver de acordo com a sua vontade. E a vontade de Deus é que guardemos os seus mandamentos. Os seus mandamentos não são penosos. Não são penosos. Lembre-se, a porta da graça não estará aberta para sempre. Haverá um momento em que ela vai se fechar. E aqueles que não tiverem escolhido a salvação oferecida por Cristo, aqueles que não estiverem andado de acordo com a graça do Senhor, não é uma ameaça. É porque muita gente está dizendo eu sou de Jesus, mas não parece ser. Está vivendo como vivem antes. O que mudou é que agora ele sabe dizer paz de Deus, paz do Senhor. E essas pessoas deixarão de existir para sempre, quando essa porta da graça fechar. Que você e eu estejamos cobertos pelo precioso sangue do Cordeiro, tendo a mesma certeza da salvação e da vida eterna em comunhão com o nosso Senhor Jesus. Eu convido a você a pensar no que está escrito aqui no Apocalipse 15. Aqueles que foram salvos pela graça guardaram a lei de Deus, a lei que foi entregue por Moisés. Por isso que eles cantam o cântico de Moisés. Cobertos pelo sangue do Cordeiro, lei e graça andam juntos no plano da salvação. Que Deus, pois, te abençoe, porque no nosso próximo estudo nós vamos estudar as 7 pragas do Apocalipse. E naquele momento eu quero dizer para você que tudo que Deus pôde fazer para te proteger dessas pragas Ele fez. Você que não quis aceitar a proteção que a aliança de Deus nos dá. E a aliança de Deus são os 10 mandamentos de Deus. Que o sangue de Jesus nos deu graça e poder para viver, para guardar, para mostrar para o mundo que é possível viver pela fé de uma maneira santa e consagrada ao nome do Senhor Jesus. Até o próximo estudo. Que Deus te abençoe. Até lá, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E te vejo depois. Um abraço.